Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre feminismo, né? Então, nós falamos nos últimos vídeos bastante sobre a geração Z e um dos fenômenos que mais chamam a atenção nessa nova geração é a disparidade de posicionamento entre homens e mulheres, né? Então, estatisticamente tem tido uma migração dos homens jovens para a direita, que nós não vemos se refletir nas mulheres da mesma maneira. Nos Estados Unidos, um dos fatores decisivos da eleição do Trump foi essa migração de posicionamento dos homens jovens. E quando você pergunta para a geração mais nova quais são os motivos, né, desse gap, naturalmente muitos meninos falam feminismo. Então as pessoas falam o feminismo e tal. Então aqui, hoje eu não queria abordar o feminismo estritamente do seu ponto de vista político, mas sobre os impactos, né, na vida pessoal das pessoas. Então, como efetivamente ele não está ajudando as mulheres jovens. E um dos meus, a minha perspectiva aqui, que acho que a minha cabeça mudou em relação a esse tópico, basicamente depois que eu virei pai de meninas. Minhas filhas são muito novas, então claro que elas não têm contato diretamente com a ideologia feminista, mas a ideia de educar meninas de fato mudou muito a minha cabeça. Então nós vamos falar sobre isso. Se vocês não assistiram os últimos vídeos do canal, peço que assistam. Nós falamos sobre por que a geração nova está mais distraída e nós falamos sobre Fortaleza e etc. No vídeo de Fortaleza entra um tema de auto-vitimização, então peço que vocês assistam esses vídeos que vão ajudar na compreensão do tema de hoje, né? Então, olha só, quando nós falamos de feminismo, as pessoas têm uma visão, né, um pouco equivocada, creio eu, sobre isso. Porque você tenta falar sobre esse tópico, as pessoas imediatamente falam, não, o feminismo é só direitos iguais, é só a mulher quer direitos iguais e quer ser valorizada. Então, grosseiramente seria isso, quando você indaga as pessoas. Mas isso não é o que tem na literatura feminista ao longo dos anos, né? Tem gente que fala assim, não, a primeira geração feminista, daí essa era boa. Daí as seguintes que mudaram. Falaram, olha, a primeira geração feminista envolvia pessoas como Mary Wollstonecraft, que era discípula de Condorcet, que tinha um caso com Goodwin, que era um socialista completamente louco. Condorcet era um maçom esotérico, que foi um dos guias da Revolução Francesa. E a Mary Wollstonecraft era uma ativista para destruir a tradição da Europa. A Mary Shelley, que é filha da Mary Wollstonecraft, que foi a autora do Frankenstein, ela já aborda o feminismo. Ela escreve o Frankenstein, meu Deus do céu. O Frankenstein, ele é uma criatura que ele é feito de partes de mulher, partes de homem, partes de animais, e ele é parte máquina. Então, ele é um ser construído que já não aceita a identidade definida e que aprende a revolta lendo um livro sobre a libertação dos povos, lendo um livro de rebelião contra os povos oprimidos, e aí ele ganha um coração, e ele mata o monstro, na verdade, da história, mata o Dr. Frankenstein, né, que é o arquiteto dessa história. Então, na verdade, se você olhar o Frankenstein, ele já foi percebido na época como um livro extremamente hostil. Então, qual que é essa primeira geração do feminismo que não era tão radical? Se ela era a discípula do maçom esotérico da Revolução Francesa, era a mulher que escreveu uma obra, por falta de uma palavra melhor, transhumanista, era uma sufragista dos Estados Unidos do final do século XIX. Essas elegeram o Woodrow Wilson em coalizão com socialistas, com fundadores do comunismo, que inclusive foram lá participar do comunismo na Rússia, com a aliança da Ku Klux Klan. E o Woodrow Wilson era basicamente uma pessoa que foi um dos causadores, o entorno progressista dele foi um dos causadores da Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, não existe isso. Todas essas gerações antigas já eram muito radicais. Mas olhando numa perspectiva mais óbvia, se você olhar agora, se você assiste os filmes, pega qualquer filme, né? E você coloca, eles tentam criar a figura da mulher que é toda poderosa. Agora, como que é a mulher toda poderosa dos filmes? A Capitã Marvel, a Rey do Star Wars. Como ela tem que ser a mulher empoderada, ela não pode ter um homem do qual ela depende. Então ela não tem um mestre, claro. Então a figura dos mestres são desconstruídos. Então não tem um homem que vai ensinar ela. Então a Rey, ela é super habilidosa nas naves, pilotando a nave, ela pilota melhor que o Han Solo, o Millennium Falcon, sem ter sido mentorada para isso.
ela luta com o sabre melhor que todo mundo, sem ter sido mentorada para isso. A Capitã Marvel só é muito poderosa, contanto que você tire o limite que foi imposto a ela. Quer dizer, a mulher ela não pode ser dependente de um pai, porque seria ser dependente do homem. Ela não pode ser dependente de um homem que ela ama, porque senão ela seria dependente de um homem. E aí o problema que você vai criando é que mulher é essa? Porque ela não tem um marido, ela não tem um mestre, ela não tem pessoas que ela ama. E aí você vai criando, você vai percebendo que esses personagens, eles são muitas vezes dissociados. E aí quando você tá, e a minha experiência educando meninas, né? A pior coisa que você pode fazer para uma menina, tem várias coisas ruins que você pode fazer, mas uma das piores coisas que você pode fazer em educação de filhos em geral é mimar a criança. Se eu viro para os meus filhos e eu falo, ó, vocês são incríveis, vocês não têm que ralar, vocês não precisam de nenhum tipo de código moral, vocês não precisam se desenvolver, vocês não precisam de um arco de desenvolvimento. Esse é o arquétipo que chama no entretenimento da Mary Sue, né? É a menina que ela é super poderosa, sem ter tido nenhum tipo de mentoria. Ela, do nada, ela é um personagem poderosíssimo. Mas se eu educar os meus filhos na linha de mimá-los e falar que eles são o centro do universo e que eles são o máximo, sem nenhum tipo de... sem ter que ralar para isso, o que eu estou ensinando para eles? Eu estou, na verdade, afastando eles dos bens que eles poderiam obter. Então, se eu viro para minhas filhas e eu falo, vocês são o centro do mundo e vocês não têm que ralar para isso, minhas filhas vão começar a sentir que o mundo deve uma série de coisas para elas, e elas vão rapidamente ficar insuportáveis. Todo pai sabe que quando você começa a mimar uma criança, e nas meninas não é diferente, as meninas não são do nada, é que as meninas são diferentes, se mimar elas não acontece nada. Não é verdadeiro. Se você mimar as meninas, elas vão ficar insuportáveis, elas começam a se atacar, inclusive. E detalhe, elas começam a manipular e elas começam a fazer que a vontade delas seja imposta. Isso é natural, isso é o pecado original dos dias de Eva até os dias de hoje. Nada mudou na sociedade, existe o pecado original. Então a criança, se ela está acostumada a sempre receber a vontade dela e ela não ouve um não, ela vai começar a manipular para obter aquela vontade. E aí você vai desenvolvendo um narcisismo na criança, a criança começa a sentir o centro do universo sem ter que se sacrificar para isso. Agora, essa mentalidade vai destruir a criança. Do mesmo modo, se eu falo para... se você olhar esse arquétipo que está na mídia da mulher empoderada sendo colocada, a mulher empoderada tem que ser o quê? Sair na mão com os personagens, ela tem que ser bruta, ela basicamente tem que ser... as características principais são características, por óbvio, masculinas. A personagem, o feminino em si, é evidentemente perseguido em muitas dessas tiradas ideológicas. Então, se o feminino é perseguido nessas tiradas ideológicas, o arquétipo que aparece nunca é a Elizabeth Bennet do Orgulho e Preconceito. Essa é uma personagem que é inteligente, que tem um arco para redescobrir a razão, para descobrir o amor verdadeiro. Esse personagem, no entanto, ele vai obviamente ser entendido como um personagem que não é feminista. Do mesmo, a não ser que faça uma versão deturpada da interpretação, mas em geral não é o tipo de personagem que vai ser promovido. A Princesa Isabel, que foi uma grande imperatriz do Brasil, não vai ser promovida como uma figura feminista, apesar de ter abolido a escravidão. Por quê? Porque ela está ligada a uma família. Porque ela é filha, porque ela é muito católica, porque ela ama o Brasil genuinamente, porque ela é uma figura monárquica. Do mesmo modo, a Jane Austen era uma figura conservadora, era uma cristã devota, e ela está ensinando moral e virtudes. E toda vez que você ensina moral e virtudes, eu viro e eu tô falando para você que você tem que melhorar, que a sua vida tem que dar um salto, que você precisa se desenvolver, que não existe, ninguém vai te dar nada, o mundo depende disso. Então, esse é o verdadeiro fortalecimento das pessoas. Agora entendam, o poder da mulher, por óbvio, o auge da feminilidade é a maternidade. É o cuidado, é o acolhimento, assim como o auge da masculinidade é a paternidade. As meninas, falo das minhas filhas, eu nunca ensinei isso, eu nunca vi isso sendo passado. Elas imediatamente, elas querem ser maternas nas brincadeiras delas. Elas brincam com isso porque elas sentem um chamado àquilo que é materno, elas viram a mãe delas lá. E aí eu vejo meu filho, o Tomás, né, ele sai
com uma. Ele pega uma almofada, sai batendo nelas com a almofada, ele sai correndo. E elas não, elas ignoram completamente. E daí elas do nada começam a fazer uma brincadeira de eu sou a mãe do boneco, elas escolhem um boneco lá, eu sou a mãe do boneco. E aí ele começa a gritar, e ele com uma capa, ele sai literalmente correndo com uma capa pra acertá-las e elas ignoram 100%. Elas não têm, aquilo não tem efeito, elas não ligam. É, e antes que alguém fale, não, é porque isso foi reforçado por estereótipos. Não tem estereótipo, isso é o óbvio. Agora, do mesmo modo que elas têm essa inclinação natural à maternidade, se as minhas filhas, eu afasto elas de um caminho, de um arquétipo, né, em que eu começo a desconstruir a figura da mãe delas para elas, que é natural, elas vão começar a ter revolta daquilo, claro. Se eu começar agora a chegar para elas e falar assim, não, não, a figura materna é horrível, elas vão, por óbvio, começar a internalizar aquilo. Então, o problema aqui é que quando você faz uma campanha contra a natureza, isso impacta as pessoas, mas você não vai destruir a feminilidade completamente, que é, é loucura, mas você não vai conseguir executar isso. Então, o que é que acontece? A pessoa começa a ficar frustrada porque as características dela, que são naturais, são vistas como ruins e isso vai gerar insegurança. Então, todas as inclinações da pessoa, como elas são tratadas como contra o arquétipo social, e ela tem que ser obcecada por poder e por manipulação e por controlar os outros, ela vai sentir, paradoxalmente, ela vai sentir mais insegura. E aí, na medida em que a mulher sente que os homens estão enfraquecendo e ela sente que ela tem que assumir o papel deles, ou que ela tem que mandar neles, a mulher não se sente feliz por isso, ela se sente infeliz. Isso aí pode perguntar pra... ela pode até falar diferente, mas é óbvio isso. Quando ela sente que ela tem que virar, agora, é o fenômeno do Peter Pan, né? Ela vira a Wendy, que é a mãe de todas as crianças. Que esse é o ponto, né? Se liberte, voem, vamos pra terra do nunca. Solte a casa da sua família. E aí chega lá a Wendy, e o que os meninos querem? Querem uma mãe. E a Wendy começa a cuidar de todos eles. Imediatamente, a partir do momento que os homens se enfraquecem e a mulher agora tem que ser a toda poderosa, a mulher paradoxalmente vai virando a mãe dos meninos e isso frustra ela tremendamente. Frustra porque ela se sente irritada em ter que fazer esse papel. E aí você vai gerando toda uma dinâmica invertida em que você está afastando a menina do caminho de virtudes que ela deveria ter, afastando ela de todos os arquétipos bons de mulheres que ela poderia contemplar, as santas todas. Por que não, nós precisamos da exemplos femininos? Eu tenho vários. A Rainha Esther, a Santa Catarina de Siena, Edith Stein, que escreveu esse maravilhoso livro, a Mulher Segundo a Sua Natureza e a Graça. Alice von Hildebrand, que escreveu O Privilégio da Mulher, é um baita livro. Nós temos Deus do Céu, são tantas figuras incríveis ao longo da história. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila. Não, mas é que tem que ser mulheres casadas. Santa Isabel de Portugal. A Princesa Isabel foi uma heroína do Brasil. Por que essas pessoas não são exaltadas? E aí que a grande questão é que é óbvio que a partir do momento que você não sabe qual é o arquétipo, né? Você vai migrar para quê? E o que está acontecendo nos valores? As pessoas vão migrando para o material imediato. É dança do TikTok. Então ou ideologia, ou é dança do TikTok e materialismo crasso. É viagem e materialismo crasso. E aí o problema de você querer ter controle da sua vida por meio do meramente material é que isso vai afastar a pessoa de tudo que eleva a alma dela. Minha esposa, inclusive, está fazendo vídeos incríveis, né, focados no público feminino, incríveis, em que ela basicamente está falando sobre questões espirituais e sobrenaturais, coisas mais elevadas. Se a pessoa vive de almejar e invejar as outras no Instagram e no TikTok, ela, por óbvio, não tem como ter uma vida plena. É impossível. Mas é que tem um dinheiro fácil ali a ser obtido. É que o dinheiro fácil a ser obtido faz mal para qualquer pessoa, para o homem, para a mulher, para um alien, se nós encontrarmos ele, dinheiro fácil, sem a pessoa desenvolver virtudes por trás disso, vai destruir qualquer pessoa. Então, quando a pessoa retorna a um elemento espiritual, quando ela olha esse elemento espiritual e ela coloca isso como central para sua vida, e ela redescobre as virtudes do cuidado e do amor e da maternidade, essa pessoa, ela não ficou mais fraca, ela ficou mais forte. Porque ela agora não é controlada por uma ideologia aleatória. Agora ela não é controlada ela não é massa de manobra
de uma máquina woke aleatória, muitas vezes gringa, que vem ou muitas vezes, vem desse centro, muitas vezes progressista americano, ou de movimento socialista, qualquer treco desse, ela não é controlada por isso. Fizeram uma revolução sexual na Rússia, logo depois da Revolução Russa, com a Alessandra Kollontai, o Ministério da Mulher do Lenin, e o resultado foi horrível. O Lenin falou, não aguento mais, a cidade ficou podre, porque tem um monte de criança abandonada no meio da rua, ninguém cuida das crianças, mas ele falou isso para Alessandra Kollontai, para a mulher socialista que tinha feito a revolução. De lá para cá, nada mudou. Não é que as ideias erradas, do nada, elas funcionam, é que elas continuam não funcionando. Só que como as coisas são apresentadas e, não, isso aqui é só direitos iguais, é só corrigindo, nós só estamos corrigindo algo que historicamente deveria ser corrigido e blá blá blá. É a caixa de Pandora. Então, a caixa de Pandora é isso, é aquela curiosidade vã, que a mulher olha lá uma caixa e fala, se eu abrir, que mal vai ter, né? E aí, claro que ela vai lá e abre, e aí o mal é tudo. O mal é o pior possível. Todas as coisas saem da caixa de Pandora, porque na verdade a curiosidade vã não vai levar a nenhum engrandecimento da alma. A curiosidade vã é só a curiosidade vã. Ela é só autodestruição. Não há nada de bom. Eu lembro que a minha filha, né, ela chegou para mim e falou, não sei se já contei isso em algum vídeo, mas chegou para mim e falou, papai, eu fui na casa da fulana, né, e tem um papel de parede muito bonito, e eu acho que a gente tinha que ter um igual. Eu falei, filha, você não tá precisando de papel de parede, você tá precisando de Jesus Cristo. Não tem negócio de papel de parede. Se eu viro pra minha filha e falo, não é isso mesmo, filhinha, papel de parede você merece. Ah, merece pelo quê? Merece baseado em quê? O que foi que ela fez pra isso? E aí eu tô ensinando pra ela que tem uma coisa material que ela agora tem que valorizar acima de coisas que são mais importantes. E aí o que vai acontecer com a minha filha? Minha filha vai começar a piorar. Agora, quando a minha filha vai lá e ela. Por exemplo, a Catarina tá agora jogando xadrez. E ela tá indo super bem, ela joga tremendamente bem. E de outro lado, a minha outra filha gosta de contemplar a natureza. E você vai vendo todas essas coisas quando ela vai lá e joga bem o xadrez e eu reconheço isso, aquilo faz bem para ela. Quando ela vai lá e lava a louça e eu reconheço isso, aquilo faz bem para ela. Agora, se eu começo a projetar coisas indevidas, eu vou destruir a pessoa. Não, mas é que é o empoderamento, são os direitos da pessoa. É que isso não faz bem pra ninguém, nenhuma pessoa viva. Se eu falar, você está empoderado, parabéns, tome agora. Isso corrompe a alma profundamente. É a mesma figura, teve no Senhor dos Anéis, a gente fez vídeo sobre isso já aqui no canal, que fizeram a Galadriel guerreira, né? Então agora a Galadriel tem uma armadura e ela sai com uma espada e fala, a Galadriel ficou mais fraca. Todas as pessoas vivas assistiram aquele personagem e acharam ridículo. É como o rei Davi quando oferecem a armadura do Saul pra ele. Se ele botasse a armadura do Saul, ele só sairia ridículo, não sairia melhor. A Galadriel, guerreira amazona, saindo lá enlouquecida, ela é ridícula. Nada de bom vem daquilo, porque a Galadriel feminina era muito mais forte, sendo feminina, do que essa Galadriel inventada, porque a presença dela é poderosa. Eu olho para as mulheres das gerações antigas, eu tive a chance de conviver com a minha bisavó. Até hoje a presença da minha bisavó é forte, que a minha bisavó que era italiana, a presença dela era forte. Eu vejo, eu consigo, era quase você conseguia encostar na presença dela. 90 e tantos anos ela fazia o jantar para a família toda, ela unia a família. Esse ponto de união e de comunhão que a mulher consegue trazer, de transformar os lugares em um lar, ele é muito mais poderoso do que qualquer ideologia que está sendo colocada hoje. Então, sem dúvida, quanto mais as mulheres voltarem para o caminho do espiritual, do lar, do cuidado, do desenvolvimento das virtudes, dos bons arquétipos femininos, né, melhor vai ser. Tem esse livro incrível que eu sempre recomendo para as mulheres, chamado Despertar da Senhorita Prim, que é a mulher que descobre a educação clássica. Eu acho que esse tema é fundamental, porque de fato você tem um momento, né, em que a mulher mostra suas virtudes maiores, é quando ela abraça esse tema da educação, quando ela está preocupada com a educação dos filhos, quando ela está preocupada em levar adiante esse arquétipo maravilhoso de transformar esse mundo em um ambiente de consolação e de um lar, né? Então é isso.
nós, sem dúvida, estamos numa encruzilhada cultural, mas eu tenho certeza que com novas gerações, né, de mulheres redescobrindo aquilo que é mais profundo, sem dúvida isso vai fazer um bem imenso para a sociedade. Então é isso, não deixem de se inscrever no canal, coloquem o like e até a próxima.